Olá, tudo bem? Sou o professor Everton, professor de Química, e hoje nós vamos para mais uma aula do nosso pré-ENEM. Bom, nas aulas anteriores nós falamos um pouquinho sobre funções inorgânicas, né? Nós dividimos a nossa aula em duas etapas, falamos na primeira aula sobre ácido e base, e na aula de hoje nós vamos falar sobre sais e óxidos. Então olha só, na aula passada nós falamos um pouquinho sobre as duas principais funções, que são os ácidos e as bases. Essas funções, quando unidas, elas dão características aos sais, que é o que nós vamos acompanhar na aula de hoje. Olha só comigo aí na tela. Bom, o que são os sais, né? Os sais, eles na verdade são os produtos iônicos, e esse produto iônico ele é formado pela reação de um ácido e uma base. Essa reação nós chamamos de uma reação de neutralização, que pode ser total ou pode ser parcial. Então é importante você lembrar que todas as vezes que um ácido reagir com uma base, o produto dessa reação é sal e água. Olha só, nós temos aí o nosso principal exemplo de uma reação de formação de sal. Eu tenho um ácido clorídrico, que é o HCl. Esse ácido reage com a nossa principal base, que é o hidróxido de sódio, formando então o cloreto de sódio, que é o NaCl, mais água como subproduto. Então, pessoal, é super tranquilo. Todas as vezes que nós tivermos um sal, a formação desse sal sempre será ali através da reação entre um ácido e uma base. Bom, nós temos como subproduto a formação de água, né? A formação de H2O. Por quê? Porque nós vimos na aula anterior, se você não assistiu a aula anterior, acesse aí a plataforma, que você vai conseguir rever essa aula. Então, nós vimos na aula anterior que um ácido ele libera o íon H+, que é o hidrogênio, e a base libera o íon OH-, que é a hidroxila. Então, quando eu junto o H+ com o OH-, nós produzimos H2O, que é a molécula de água. Nós vimos também sobre pH e pOH que o pH da água é 7, justamente por isso, né? Por ela ser formada por um meio ácido e um meio básico. Isso faz com que a água ela seja uma substância neutra com um pH 7. Tudo bem? Então vamos seguir. Olha só na tela. Então eu tenho ali a reação entre um ácido e uma base. Essa reação vai produzir sempre um sal e água. Esse sal ele sempre vai ser dissociado como um cátion e um ânion. Eu posso ter sais que apresentem um cátion e um ânion, eu posso ter sais que apresentem dois cátions ou dois ânions, e assim sucessivamente. Então, a dissociação do cloreto de sódio vai produzir Na e Cl-, a dissociação do sulfato de sódio e potássio vai produzir Na+, K+, e SO4, e assim por diante. Então, não podemos deixar de esquecer que um ácido mais uma base sempre vai produzir sal e água. Vamos lá. Como que eu identifico, então, um sal pela nomenclatura? Um sal, ele sempre vai ter as terminações eto, ato, ito. Essas terminações, elas vêm de origem da nomenclatura do ácido. Então, o ácido que produziu aquele sal vai dar origem ao seu nome. Por exemplo, nós vimos que o sal mais famoso que nós temos, o principal sal que nós conhecemos, é o cloreto de sódio. Olha só bem o nome, cloreto de sódio. Então eu tenho ali a terminação eto. Agora, por que essa terminação é eto? Porque o cloreto de sódio ele foi formado a partir do ácido clorídrico. Então, sempre que nós tivermos a terminação hídrico para um ácido, a terminação eto será para o sal. E assim para os demais. Ácido clorídrico, cloreto. Ácido fluorídrico, fluoreto. Ácido cianídrico, cianeto. E assim por diante. Vejamos aí na tela. Olha só. Então eu tenho ali, sempre que um ácido terminar em hídrico, o seu sal será eto. Sempre que um ácido terminar em oso, o seu sal será ito. E sempre que um ácido terminar em ico, o seu sal será ato. De forma geral, é assim que nós associamos a nomenclatura de um sal. Olha esses exemplos. Eu tenho aí na tela o ácido clorídrico reagindo com o hidróxido de sódio, produzindo NaCl mais água. Então, qual será o nome do NaCl? Olha só, ácido clorídrico mais hidróxido de sódio, produzindo um cloreto de sódio. Hídrico vai produzir alguém terminado em eto, mais água, né? A segunda reação nós temos
ácido nitroso, que é o HNO2, mais o hidróxido de potássio, formando KNO2 mais água. Então, qual será o nome do KNO2? Se o nome do ácido é ácido nitroso, esse ácido nitroso reage com o hidróxido de potássio, então o nitroso vai produzir um ito. Então é só trocar o oso por um ito. Então nós temos nitroso, nitrito. Então nitrito de potássio mais água. Tudo bem? E isso vale para todos os sais. Então é muito importante você reassistir essa aula acessando a nossa plataforma para verificar como que se dá nome a um ácido. Então o nome do ácido de origem sempre produz a nomenclatura do sal, sempre trocando as terminações, tá? Hídrico por eto, oso por ito e ico por ato. E aí nós vamos ter as nomenclaturas dos nossos sais. Vamos seguir na tela. Os sais eles podem ser aplicados como o nosso principal sal, que é o sal de cozinha, o cloreto de sódio, mas nós também temos o carbonato de cálcio, temos ali o carbonato de sódio, que também pode dar origem ao bicarbonato de sódio, e temos também o bicarbonato de sódio, que pode ser utilizado como antiácido. Já os óxidos, como que funciona então a relação dos óxidos? Nós estamos no nosso quarto pilar. Lembra que a inorgânica ela tem 4 pilares: ácidos, bases, sais e óxidos. Nós já vimos 3. Os óxidos, é importante você ficar atento que para ser um óxido é necessário ter o oxigênio na sua estrutura. Porém, nem todas as moléculas que apresentam oxigênio, elas necessariamente são óxidos. Por quê? Para ser um óxido, o composto ele precisa ser um composto binário, ou seja, ele só pode ter apenas 2 elementos diferentes, oxigênio mais alguém. Todas as vezes que a molécula se comportar dessa forma, ela será um óxido. Olha só na tela. Então, o óxido, eles são compostos binários, onde um desses elementos, obrigatoriamente, é o oxigênio. Então, nós temos ali água, H2O, gás carbônico, CO2, óxido férrico, Fe2O3, dióxido de enxofre, SO2, e pentóxido de fósforo, P2O5. Perceba que todas essas moléculas são formadas por 2 modelos de elemento e também é o oxigênio mais alguém, tá? E aí isso configura um óxido. Um óxido ele pode ser classificado de 2 maneiras. Ele pode ser um óxido básico ou ele pode ser um óxido ácido. Os óxidos ácidos, eles vão reagir ali com água formando um ácido. Já o óxido básico, que é o que nós temos na tela, eles reagem com água formando uma base. Então é extremamente importante nós ficarmos atentos a esses 2 tipos de óxidos. Por quê? Nós temos 2 classificações gerais e as formas que eles reagem com uma água presente na nossa atmosfera. Então, se aquele óxido ele é um óxido básico, ele vai produzir uma base, e se ele é um óxido ácido, ele vai produzir um ácido. Mas nós temos algumas observações importantes para tratar nessa aula. Olha só. Esse óxido básico, ele precisa obrigatoriamente ser um metal ligado a um oxigênio. Seja ele alcalino, alcalino terroso ou metal de transição. Mas sempre que tiver um metal ligado ao oxigênio, ele vai ser um óxido básico, porque ele vai reagir com água e vai produzir uma base. Olha aí na tela, vocês estão acompanhando o óxido de sódio reagindo com água, produzindo hidróxido de sódio. Então, ele está formando uma base. Eu também posso ter esse óxido reagindo com um ácido, formando um sal e água. Mas é mais importante nós frisarmos que, para ser básico, ele precisa ser um metal e ele precisa reagir com água e formar uma base. Esses óxidos básicos, pessoal, eles também podem ser chamados de óxidos iônicos, tá? Ah, por quê, professor? Porque eles fazem ligação iônica, eles são um metal ligado a uma metal. Como que nós damos nome, então, a esse óxido básico? É muito tranquilo, tá? Para dar nome a um óxido básico, basta que nós tenhamos a palavra óxido mais o nome do elemento. Por exemplo, Na2O, óxido, Na é sódio, então óxido de sódio. CaO, Ca é cálcio, então é óxido mais o nome do elemento, então vai ficar óxido de cálcio. E assim por diante. Vamos ver aí na tela alguns exemplos. Olha só. Então eu tenho ali a palavra óxido mais o nome do elemento, então tem o óxido de sódio e óxido de cálcio. Mas também poderia ter óxido de zinco, óxido de cobre, vai depender do metal que esteja ligado a este oxigênio, tudo bem? Vamos seguir.
Quando esse óxido ele tem mais de um elemento, ou seja, quando aquele elemento tem carga variável, que nós já conversamos também lá na nomenclatura de bases, lembram? Que, por exemplo, o cobre tem carga variável, o ferro tem carga variável, o níquel tem carga variável, o ouro também. Então, alguns elementos de transição eles vão ter cargas variáveis. Isso faz com que a quantidade de oxigênio nessa molécula seja alterada. E nós já vimos também que elementos que apresentam um número de NOx maior terminarão em ico e aqueles que apresentarão um NOx menor terminarão em oso. Logo, eu posso ter óxido ico e óxido oso, dependendo do elemento que nós estamos falando. Então vamos ver na tela. Olha só, eu tenho ali o óxido férrico e o óxido ferroso. Perceba que o férrico ele é ferro 3+, e o ferroso é ferro 2+. Isso é o NOx, né? Então, a mesma situação. Mais oxigênios terminam em ico e menos oxigênios terminam em oso. Óxido cúprico e óxido cuproso. Lembra que o cobre ele vai ter carga variável. Ele pode ser +1 e pode ser +2. Mesma coisa se nós estivéssemos falando de ouro, né? Eu poderia ter óxido áurico, óxido auroso e assim para os outros elementos com cargas variáveis. Perfeito? Então vamos seguir. Nesse caso, nós também podemos utilizar o algarismo romano. Então eu posso falar óxido de ferro 3, óxido de ferro 2, óxido de cobre 2 e óxido de cobre 1. É importante, pessoal, falar aqui que a carga ela não é referente ao número de elementos, ela é referente à quantidade de elétrons que esse elemento é capaz de perder. Então, se eu tenho óxido de cobre 1, não significa que eu tenho um oxigênio, significa dizer que a carga do cobre é +1. Então, quando eu falo de óxido de cobre 2, também não significa dizer que tem 2 oxigênios na molécula, significa dizer que a carga do cobre é +2. Então fica frisado que a carga, né, o algarismo romano, ele é sempre referente à carga. Então se eu estou falando de óxido de ferro 3, é porque a carga do ferro é +3. Óxido de ferro 2 é porque a carga do ferro é +2. E assim sucessivamente. Tudo bem? Então vamos seguir. Já nos óxidos que são óxidos ácidos, que também podem ser chamados de óxidos covalentes, o que acontece? Ao invés desse óxido ele reagir com água e formar uma base, agora esse óxido ele vai reagir com água e vai formar um ácido. É contrário, tá? É só lembrar que é contrário. O básico sempre vai produzir uma base e o ácido sempre vai produzir um ácido, né? O básico ele é sempre formado por um metal ligado ao oxigênio e o ácido é sempre formado por um ametal ligado ao oxigênio. Vamos ver na tela. Então, os óxidos ácidos eles reagem com água produzindo um ácido ou eles podem reagir com uma base produzindo sal e água. Lembra que é sempre uma reação de neutralização, né? E o que faz uma reação de neutralização? O papel é sempre neutralizar o ácido, tá? Então a base ela é sempre utilizada para neutralizar o ácido. Perceba ali, ó, que eu tenho dióxido de carbono, dióxido de nitrogênio, trióxido de enxofre. Todos esses óxidos eles são óxidos covalentes, são óxidos ácidos, formados por ametais. E olha o produto. O trióxido de enxofre, o SO3, vai produzir o ácido sulfúrico. O CO2, que é o dióxido de carbono, vai produzir o ácido carbônico. E o NO2, que é o óxido de nitrogênio, vai produzir o ácido nítrico. Esses óxidos, eles são os principais formadores da chuva ácida. Então, quando se fala em chuva ácida, obrigatoriamente se deve pensar nesses 3 óxidos, tá? Isso porque eles derivam, né, da queima de combustíveis fósseis, principalmente o CO2 e o SO3. Tudo bem? Vamos seguir. Para dar nome a esse óxido, também é tranquilo, só que agora a gente vai usar os prefixos mono, di, tri e tetra, se for possível, mas nesse caso, para indicar a quantidade de oxigênios e de elementos que tem essa molécula. Olha só, então vamos ver alguns exemplos desses óxidos ácidos para vocês verem que é bem tranquilo. É só colocar o prefixo mono, di, tri, tetra, se for necessário, e vai indicar a quantidade de oxigênios e a quantidade de elementos. Olha aí, CO, monóxido de carbono, CO2, dióxido de carbono, SO2, dióxido de enxofre, SO3, trióxido de enxofre, NO2, dióxido de nitrogênio. Agora perceba ali que no N2O5
muda a quantidade de nitrogênio e muda a quantidade de oxigênio. Nesse caso, se faz necessário indicar na nomenclatura a quantidade desses dois elementos. Então, como eu tenho 5 oxigênios, nós vamos utilizar o prefixo penta, e como são 2 nitrogênios, nós vamos usar o prefixo di, e a nomenclatura fica pentóxido de dinitrogênio. A mesma coisa para o heptóxido de dicloro. Tudo bem, pessoal? Então, o óxido é tranquilo, né? Só lembrar que são 2 elementos, um deles sempre vai ser o oxigênio. Se o elemento que acompanha o oxigênio for um metal, é um óxido básico, é um óxido iônico, vai produzir uma base. Se o elemento que acompanha o oxigênio for um metal, é um óxido covalente, é um óxido ácido, vai produzir um ácido. Tranquilo? Então vamos praticar a nossa aula de hoje, fazer alguns exercícios para a gente exercitar essas questões. Vamos lá. Essa primeira questão, que vocês vão encontrar aí na tela, ela é do livro número 1, do nosso Prepara Enem, a questão número 2, ela está lá na página 194. Ela diz o seguinte: o estudo da barita no âmbito da economia mineral do Brasil justifica-se pela importância deste bem mineral para as indústrias químicas e petrolíferas nacionais. A barita é o mais abundante mineral de bário e mais importante fonte desse elemento. O mineral possui fórmula química simplificada, BaSO4. Esse mineral é constituído basicamente pelo... Olha só, ele deu ali a fórmula desse mineral, BaSO4. Nós sabemos que ali é SO4, então é sulfato de bário. Pelos macetes que nós aprendemos, para ser um ácido tem que começar com hidrogênio. Para ser uma base, tem que terminar com hidroxila. Para ser um óxido, tem que ser 2 elementos e um desses elementos, obrigatoriamente, tem que ser o oxigênio. Quando a gente olha para o sulfato de bário, não começa com hidrogênio, começa com Ba, não termina com hidroxila, não tem só 2 elementos, tem 3, bário, enxofre e oxigênio. Então, falando como química inorgânica, só pode ser um sal. O outro fator que nos diz que esse elemento ele é um sal é a terminação da nomenclatura. Então, se você lembra que SO4 é sulfato, essa molécula termina em ato. Então, aquilo que termina em ato é um sal. Então, nós estamos diante, olha só a letra A, um sal sulfato de bário. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o nosso gabarito. Tranquilo, né? Então, vamos para a próxima. Na próxima questão, nós temos aí também uma questão do livro 1, agora é a questão 7, na página 197. O ciclo global do enxofre compreende o conjunto de transformações entre as espécies de enxofre presentes na litosfera, hidrosfera, biosfera e atmosfera. O ciclo representado mostra que o efeito causado na litosfera, hidrosfera e biosfera e atmosfera pelo enxofre causa. Então, o que esse ciclo causa? Então, a imagem aí da questão, ela está mostrando para você o ciclo do enxofre, basicamente. Então, nós temos ali alguns efeitos naturais, nós temos a questão da chuva ácida, nós temos esses gases sendo produzidos por grandes indústrias, nós temos o efeito que esses gases causam em rios, mares e oceanos, e a questão quer saber da gente qual o grande efeito de se produzir enxofre na atmosfera. Então vamos lá, letra A. Causa aumento no pH da água da chuva. Se causa aumento do pH da água da chuva, esse pH ele vai se tornar um pH básico. Lembra que o enxofre ele vai produzir um óxido ácido, né? Ele vai tornar a solução mais ácida e não mais básica. Se deve exclusivamente a ações humanas? Não, né, pessoal? A gente percebeu no ciclo aí que também fala que esse enxofre é produzido por causas naturais, então não só necessariamente a causas humanas. Então, não é só a ação do homem que produz um enxofre, que joga enxofre na natureza. Causas naturais também. Então, não pode ser a letra B. A letra C. Não provoca nenhum desequilíbrio porque é causado por fatores naturais. Não é causado somente por fatores naturais. Na letra B e C se complementam. Também tem ação humana. Letra D. Pode provocar acidificação do solo, o que prejudica o crescimento de certos vegetais. Bom, se eu estou produzindo enxofre, esse enxofre ele vai reagir com o oxigênio, vai produzir dióxido ou trióxido de enxofre, e essa produção vai formar ácido sulfúrico ou sulfuroso. Estou diante de óxidos ácidos. A formação de óxido ácido ela vai gerar aumento desse aquecimento global causado pela formação da chuva ácida e pelo aquecimento, vai gerar gases de efeito estufa, como o SO2 e o SO3, e, claro, vai produzir ácido, como o sulfúrico e sulfuroso. Se eu estou produzindo ácido
e esse ácido ele vem na forma de chuva, qual é a consequência? A diminuição do pH. E a diminuição do pH a gente pode traduzir para acidificação do solo. Então, o nosso gabarito, ó, letra D, perfeitinho, pode provocar acidificação do solo, o que prejudica o crescimento de certos vegetais. Só para confirmar, por que não é a letra E? Provoca aumento no pH. Não, né, pessoal? Lembre que a escala do pH, diminuição. Quanto menor o valor, mais ácido. Quanto maior esse valor, mais básico. Então, não provoca um aumento do pH, provoca uma diminuição do pH. Então, tudo bem, pessoal? Então, obrigado por ficarem até aqui, por terem assistido essa aula. Para essas e outras aulas, acesse a nossa plataforma. Tchau, tchau.